Pai, obrigado pela vida do Rangel. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor vai liberar aqui através dele, na vida dele. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem falado. A gente sabe que isso aqui não é algo ao acaso, a gente sabe que é algo que o Senhor vem construindo na vida dele para que ele possa liberar sobre nós. É isso que nós pedimos, Pai, que dê a ele sabedoria, intrepidez, ousadia no Espírito para pregar a Tua palavra, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém? Bom, geralmente bem clichê, né? Estou muito feliz, isso aqui. Só que estou muito feliz porque está minha mãe, o Sérgio, o pai, a Dudinha, minha prima, a Dona Maria também está aqui, minha sogra. E é bom, igual o Fer tinha dito aquela vez, né? É importante, você se sente feliz quando você está com a sua família na casa do Senhor, buscando o Senhor juntos. Deixa eu só abrir essa colinha aqui que de cabeça não ia dar para lembrar muita coisa não. Sabe, igual o Fer falou, já tem alguns dias que, depois que eu me casei, né? Depois que eu me casei, o Senhor começou a me falar algumas coisas comigo. E daí já faz um mês, né? Então, bastante coisa ele vem estar falando. E o engraçado que você for parar para ver, foi, tipo assim, foram necessárias ministrações anteriores, sabe? Quem perdeu uma ministração passada, 2, 3, tá lá no YouTube, tá? A gente tá esforçando para estar tudo em dia lá. Às vezes não tá, mas pela graça de Deus. Sabe? E se você perdeu alguma coisa, vai lá, porque tem bastante coisas que vai nos ajudar a trazer essa maturidade, sabe? No culto passado o Fer falou bastante sobre maturidade, sabe? E o Senhor tem trago algo no meu coração em relação a... Eu estava ali na porta, o Dudu começou... Ele nem sabia que era ele que ia fazer a oração inicial, não tinha palavra nenhuma. Ele falou, eu? Aí ele veio vindo para cá enrolando. Eu falei, tá procurando, tá esperando o Espírito Santo falar. E daí ele começou a falar aquilo que ia pregar. Eu falei pro Ganso, caramba, tomara que ele não pregue tudo. Sabe? E logo o título é Quem te guia? Sabe? Então, e ele perguntou, tava falando, eu falei, cara do céu, sabe? Esse que é interessante. Sabe, você está no Espírito. Aí ele acabou lendo o texto que eu vou acabar lendo depois também, que o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, sabe? Então, é bom essa questão de igreja, né? Os meninos estavam vivendo experiência sobrenatural aqui com Deus, extraordinária, de oração, de cura e tal. E estava eu e a Ju lá, viajando e tal, e Deus também estava fazendo lá. E daí eu falei pro Fer, nossa, Fer, que louco, sabe? Parecia que eu estava aqui com todo mundo. Isso é o corpo. Isso é o corpo. Sabe? E para a gente poder estar começando, vamos estar abrindo em Isaías capítulo 30, versículo 21. Quem te guia, sabe? E outra coisa também muito interessante, além da mensagem sobre maturidade, que vem estar falando, que nós somos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, sabe? Não é a nossa alma, sabe, que nasce de novo, é o nosso espírito que estava morto, ele passa a reviver, sabe? Então, quando nós nascemos de novo, no espírito, nós nascemos como se fosse um bebê espiritual. Sabe, o Fer trouxe várias passagens falando que Paulo até queria falar, eu queria falar com vocês como adultos espirituais, mas ainda tem que falar como crianças, sabe? Ainda necessita de leitinho, sabe? E daí depois vem também umas mensagens atrás que também quando eu falei para ele, eu acabei viajando com o Fer uma vez, e daí eu falei pro Du, cara, por que você não falou sobre oração em línguas? Eu falei, não, mas eu ia falar, só que não deu tempo. E daí Deus acabou dando a oportunidade para ele falar de novo, dar continuidade, melhor dizendo, sobre oração em línguas. Sabe, todas essas coisas, Deus está tendo cuidado de estar trazendo, cara, é isso que é incrível, que sempre está trazendo numa linha que a gente consiga acompanhar, sabe? E vem estar trazendo por quê? Palavra legal, acabou. Fui cheio do Espírito Santo, entendi o que é falar em línguas, nunca mais usei, pra quê? Não é. Sabe, então Deus vem estar trazendo uma construtiva assim para, é assim, você pode usar isso daqui, você usando isso daqui, você vai entrar num outro nível, você vai crescer, sabe?
Vamos estar lendo aqui então Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer que para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Sabe, aqui Isaías, todo mundo sabe que Isaías era o profeta messiânico, né? O profeta que mais falava sobre Jesus, sobre o Messias. E nesse versículo só ele já deu uma cajadada, matou 2 coelhos só. Ele falou sobre o Messias e falou sobre o Espírito Santo. Sabe, quem que é o caminho? Jesus fala, eu sou o caminho. Sabe, e quem que é a voz que nos guia? É o Espírito Santo de Deus. Sabe, então aqui Isaías deixou bem claro, atrás de ti terá uma voz que lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Sabe, então quando a gente para ver sobre o Espírito Santo, a Bíblia fala que Jesus disse que o Espírito Santo testificaria de Jesus. Sabe, então uma vez a gente começou a falar sobre o Espírito Santo, teve uma pessoa que falou, não, você não pode adorar o Espírito Santo. Eu falei, mas como não? Sabe, Deus, Pai, Jesus, Filho e Espírito Santo são um, sabe, os 3 são Deus, como é que eu não posso adorar o Espírito Santo? Sabe, o que dá para a gente poder ter uma noção é que Deus falava diretamente com o homem no Antigo Testamento e o pessoal tinha o Espírito sobre, ok, depois veio Jesus, Deus Filho, esteve com o povo, agora para o nosso tempo é o Deus Espírito, é o Deus Espírito Santo. Sabe, não tem como eu falar, e tanto é que é tão importante que o próprio Jesus disse, se você blasfemar contra o Espírito, não tem mais chance. Então ele é tão Deus quanto Deus. Amém? Então essa é a voz, sabe, a voz do Espírito Santo. Sabe, então nós passamos a entender que nós somos o quê? O Du acabou até falando aqui também, nós somos o quê? Espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Corpo todo mundo sabe o que é, né? É esse trem aqui, uns brancos, outros pretos, uns pardos, uns asiáticos, amarelo, sabe? Corpo todo mundo tem, amém? Tem alguém sem corpo aí? Não, né? Sabe, alma, até consegue distinguir o que é a alma. Ah, a alma tá meu intelecto, minhas emoções, né? Beleza, mas meu espírito, e aí? Sabe o que é espírito? Alguém sente o espírito, alguém, sei lá, sabe? E na verdade nós não temos que sentir o Espírito. Ah, estou sentindo. Não, nós temos que sentir. O Espírito é. Sabe, é a única certeza, o Espírito é. Nós somos um Espírito. Sabe, então a Bíblia fala que Deus é Espírito, que importa que por Espírito o adoremos. Sabe, para não ficar muito só nas minhas palavras, vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Sabe, quando você fica muito tempo sem ministrar, parece que fica meio sem jeito, cara. Mas isso é bom, que daí não depende de nós, não depende só dele. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados e irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, então, ele traz a ordem correta, espírito, alma e corpo. Não corpo, alma, espírito, não alma, espírito e corpo. Espírito, alma e corpo. Todo mundo está conseguindo compreender? Amém? Então vamos, se todo mundo faz é porque deve funcionar, né? Uma forma didática, vamos lá, então vamos repetir. Espírito, alma e corpo. Então agora nós entendemos que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Vamos então para Romanos capítulo 8, versículo 14. Mais um textinho que o Dudu leu. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, e daí eu estava até meditando, sabe, o Espírito Santo estava falando bastante coisa no meu coração, eu não sou de anotar, mas teve muita coisa, então eu falei, vai devagar aí que eu vou ter que anotar, sabe, e daí eu comecei a falar, cara, então, peraí, vamos parar para pensar. Então, são filhos de Deus todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Logo que, se eu não estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, sabe, vamos fazer a regrinha de 3, né? Então, alguma coisa tem errado, eu me achar ser filho de Deus, eu não sou guiado pelo Espírito de Deus. Como que eu sou filho de Deus, eu não sou guiado pelo Espírito de Deus? Não, quando eu vi, já falei. Opa, suas emoções estão aí, sabe? Então, a gente tem que estar, claro que ninguém vai estar irrepreensível, sabe?
Paulo até acabou falando ali, nós vamos estar o quê? Vamos nos apresentar ao Senhor irrepreensíveis, mas é uma construtiva, sabe, dia após dia, amém? O versículo 16 agora, por favor. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, sabe? Então daí até falando um pouquinho, sabe, eu não vou estar conseguindo falar muita coisa por falta de tempo, porque não tenho propriedade para poder esgotar esse assunto. Só que o próprio Espírito de Deus fala que nós somos filhos de Deus, sabe? Filho de Deus. Como é que você sabe? Não sei, eu sei, sabe? Como eu sei, eu não sei, só sei que eu sei. Eu sei que eu sou filho de Deus. Como que você sabe que você é salvo? Só sei que eu sei. Como eu não sei? Como eu sei? Eu não sei. Sabe? Deu uns bug aí agora. Estão conseguindo acompanhar, amém? E vamos abrir agora em Provérbios 20, 27, faz um favor. Tem gente que é salvo, 10 anos de convertido, você pergunta para ele, você é salvo? Não sei, só Deus sabe. Não entendeu nada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Ou seja, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Essa lâmpada, para nós aqui, podia ser a lâmpada elétrica, sabe? Mas nós somos... O que a lâmpada faz? Ela ilumina, ela direciona um caminho, sabe? Então o espírito do homem, através do Senhor, é guiado. Sabe? O homem é guiado através do espírito. Amém? Tá bem repetitivo, mas para poder fixar na memória nossa, para poder entendermos que nós somos espírito. Amém? Uma coisa que é bastante interessante. No Novo Testamento, toda vez que você lê um texto que fala coração, logo você traduz para espírito. A gente vai ler alguns textos que vai ficar bem claro. E há uma grande diferença entre espírito e alma. Geralmente a gente não vê muitas pessoas falando sobre isso, porque é um pouco complexo. Tem pouco ensino sobre isso, sim, é uma realidade, sabe? Só que o pouco que nós sabemos, a gente está ao nosso alcance, é bom que esteja fixado na nossa memória. Vamos estar abrindo então em Hebreus 4, versículo 12. Amém? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração, ou intenções do espírito. Sabe? Então, se a gente tem uma ideologia de que alma e espírito é a mesma coisa, nós estamos contra aquilo que o autor de Hebreus diz, que a palavra de Deus é que é apta para dividir espírito e alma. Então, se tem como dividir, logo não é a mesma coisa. Alma e espírito não são as mesmas coisas. Sabe? Eu acho interessante que várias pessoas estudam. Eu sempre gostei de ler bastante coisa sobre mente humana, essas coisas assim. E várias pessoas falam que pode fazer uma transfusão de cérebro. Só que aquilo que uma pessoa sabe não vai passar para outra. Sabe? Não vai estar ali as informações dela, sabe? Vai estar na alma dela. E isso não tem como passar de um para o outro, sabe? Então, para a gente poder agora pegar... Rangel, como que dá, então, esse processo, sabe? Eu sei, entendi, acabei de entender, agora faz sentido. Eu sou um espírito. Cara, eu não tinha pensado nisso, eu sou um espírito. Amém. Então, vamos agora pegar um textinho básico que o Fernando falou na ministração passada sobre maturidade. Ele comentou sobre Jesus que estava conversando com Nicodemos, em João 3, 6. Dá um pouquinho de trabalho pro Alisson hoje. João 3,6 diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é... Sabe, até nessa própria tradução aqui, ela já traz o primeiro Espírito em maiúsculo e o segundo Espírito em minúsculo. Sabe, então primeiramente a gente consegue entender que aquele que nasce do Espírito de Deus é Espírito. Sabe? Então, aqui era Jesus conversando com Nicodemos.
Sabe, e aí Jesus falou para Nicodemos assim, o que importa é que nasça novamente. Aí Nicodemos começou a argumentar, mas Senhor, como é que eu, velho, já grande, posso voltar no ventre da minha mãe? Aí Jesus falou, não, Nicodemos, você não está entendendo, você está entendendo a nível de carne, sabe? Mas eu estou querendo dizer a nível de espírito, sabe? Quando lá no Éden, Deus falou assim para Adão, né? Não coma dessa árvore, porque o dia que comer, certamente morrerás. Adão foi e comeu e ele morreu? Fisicamente não. Deus mentiu? Também não. Morreu espiritualmente, sabe? Morreu espiritualmente. E daí vem estar Jesus falando, então o que importa é que o quê? Você nasça novamente no Espírito, sabe? E, porém, Jesus ainda, ele não havia morrido, então o Espírito Santo não havia descido, sabe? Então Jesus estava falando algo do futuro para Nicodemos, o que importa é que você nasça do Espírito. E, então vamos abrir em João capítulo 7, do 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, uma coisa muito interessante que a gente vê em várias passagens da Bíblia, ele vai estar falando sobre o seu interior, o lugar onde fica o teu espírito. Sabe, muitas versões até troca e fala por ventre. Sabe, quando fala até por ventre, a gente começa a entender os irmãos que quer ficar um pouquinho mais gordinho, para deixar uma casa maiorzinha para o espírito, né? Uma mansãozinha, né? Essa mansão aqui, depois de casado, aumentou 5 quilos, sabe? Então, mas é justamente isso daí, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, não fala que a água vai vir, vai parar e vai represar, não, fala que vai fluir. Fala que vai fluir, então, ou seja, eu tenho que transbordar na vida do meu irmão. Se eu não estou transbordando nada na vida de alguém, se alguém passa por mim e continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Por quê? Sabe, eu vou contar algo que eu até comentei com o Fer esses dias. Eu falei, Fer, o Espírito Santo acabou me repreendendo depois, porque eu falei, agora eu estou mais orando assim quando tem uma testificação, né? Quando você tem uma testificação, sabe, é mais fácil. Fala para a pessoa, está com dor na coluna, não tô. Tá sim. Aí ela fala, tá bom, tô. E você vai, ora e cura, é mais fácil. Agora, quando a pessoa vê uma pessoa, sei lá, paraplégica, vê uma pessoa com qualquer enfermidade e você sabe que ela está doente, você ir lá orar por ela sem ter uma palavra de Deus, sabe, você fica, não vou, vai que não acontece, Deus não mandou, vai. Como é que eu vou ficar se não acontecer? O que vão pensar de mim? Sabe, e infelizmente isso acaba acontecendo conosco. Sabe, a Bíblia fala, curai os enfermos. Curai os enfermos. Nem toda vez que nós orarmos vai acontecer, não vai ser toda vez, mas pelo menos a minha parte eu tenho que fazer em chegar e orar. Amém? Porque senão nós vamos querer só se mover quando tiver algo testificando. E sabe qual que é o perigoso disso? Que se a gente não se move nas pequenas testificações, a gente não desenvolve para poder ter testificações maiores. Sabe? Eu e a Ju, nós estamos terminando de assistir um seriado. Tá a primeira temporada ainda, lançou agora, Criando Dion. Esse Dion é um menino que tem uns poderes. Tem uns poderes lá. Eu comecei a assistir, achei bem pai, eu falei, nossa, vamos ver onde que isso vai dar. Aí tô terminando. Sabe? E daí, tipo assim, o que aconteceu? Esse Dion, ele recebeu poderes e tal, e daí... Só que como ele é uma criança, ele tem uns 7 anos de idade, muitas vezes esses poderes dele é descontrolado e acaba causando muito tumulto, muita confusão, machuca alguém, faz coisas erradas, sabe? E daí eu estava assistindo um trem desse e comecei a pensar, cara, então isso vale para nós também. Porque mesmo nós sabendo quem é Deus, tem todo o poder, eu sendo uma criança, se eu não souber utilizar até um dom que eu recebi legitimamente de Deus, eu vou fazer muito estrago. Eu vou fazer muito estrago, vou dar muita palavra que às vezes não é de Deus, vou querer fazer muita coisa que eu quero, sabe? Então, lembra que a lâmpada do Senhor é o espírito do homem, então a gente tem que o quê? Ser guiado pelo nosso espírito, sabe? Eu tenho alguns testemunhos sobre ser guiado pelo espírito e outros como não ser guiados pelo espírito. Vou começar pelos não ser guiados pelo espírito. O mais recente foi ontem. Espírito Santo, através, sabe, uma coisa interessante, só pra gente distinguir, tá? Se você não entender, depois fica meditando nisso. Mas tem gente que fala, tá bom, Rogério, mas depois como é que eu vou diferenciar o meu espírito do Espírito de Deus dentro de mim? Como é que eu vou fazer essa diferenciação?
Como que eu vou saber se foi Deus, o Espírito de Deus que me falou, ou foi o meu espírito que falou isso para mim? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Nossa, eu estou sentindo, parece que eu tenho que falar alguma coisa para alguém, mas eu não sei se é Deus ou se é o meu espírito, sabe? Sua carne, sua alma já não é. Então, menos 2. O diabo também não é, sabe? Então, tanto faz. Por quê? A Bíblia fala que a nova criatura é quem está em Cristo Jesus. Ou seja, a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito de Deus, então logo o Espírito de Deus vai falar para o meu espírito e eu vou ser guiado pelo meu espírito. Então não faz diferença. Amém? Porque o Espírito de Deus vai estar testificando o nosso espírito, aquilo que tem que fazer. Sabe, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus os fará lembrar de todas as coisas. Sabe, tem coisas que eu estava até comentando com o Du, que é muito complicado você querer ler a Bíblia e querer memorizar todos os versículos, cara, não vai dar. Mas às vezes você está numa conversa e nada a ver, e você lembra o texto, você lembra a referência, lembra tudo, fala, cara, como é que eu lembrei? Eu não sabia que eu sabia. Como é que eu lembrei disso? Porque o Espírito Santo fará lembrar de todas as coisas. Sabe, e aí tem uma coisa muito interessante que não para nisso, é que Jesus ele se movia numa revelação maior, porque ele já tinha o Espírito dele treinado desde quando ele era criança. Então, quando Jesus estava ensinando aos saduceus, aos fariseus, os zeus, todo mundo lá, Jesus estava ensinando, e daí os fariseus falaram, mas esse não é Jesus? Filho de Maria? Ele não frequentou nossas universidades, como é que ele sabe tanto? Sabe, então eu acredito fortemente que ainda dá para a gente andar num lugar que a gente não conhece. Mas como faz isso? Através do Espírito de Deus. Sabe, então se eu sou uma criança hoje, amém, não tem problema nenhum você ser uma criança hoje. Você não pode querer ser uma criança espiritualmente o resto da sua vida. Porque se eu for criança espiritualmente, eu vou muitas vezes contra a Bíblia. Eu preciso de uma direção de Deus, em vez de eu perguntar para Deus, eu vou atrás de um profeta. Sabe, biblicamente falando, não é. Porque antigamente, o pastor Kennedy Reagan gosta de falar, falava bastante sobre isso, ele ensinava bastante sobre isso. Que no Antigo Testamento, o Espírito de Deus era apenas sobre as pessoas. Sabe, ninguém tinha o Espírito de Deus dentro dele. Então, a partir do Novo Testamento, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito de Deus, você tem que consultar o Deus aqui dentro, e não o Deus que está dentro dele. Ah, já, mas você quer dizer que também não existe profecia? Não estou falando que não existe, longe disso. Só estou falando que biblicamente o correto é a gente procurar primeiramente a Deus. Amém? Tá. Aí você pode se perguntar, né? Ah, não, abri um parênteses e não terminei. Tá, terminei o parênteses, agora vamos. Aí você é uma criança espiritual, não tem problema nenhum, sabe? Nós somos crianças, então nós devemos virarmos adolescente espiritual. Cara, teve uma vez que eu chegava, orava para Deus, falava, Jesus, eu sei que eu não sou criança espiritual, mas eu acho que eu sou um adolescente. Rebelde ainda, pai. Um adolescente, aqueles mais cabeça dura, que acha que sabe de tudo, não tem? E não faz muito tempo isso não, irmãos. Minha família está de prova aí, então não tem como eu querer mentir. Sabe? Mas não tem problema você ainda ser adolescente, significa que você saiu da infantilidade de uma criança e você está progredindo. Sabe, eu fiquei grilado, cara, fiquei bolado quando veio me falar que agora as pessoas estão falando que adolescência até os 24 anos. Poxa vida! Ah, porque adolescente ele não tem que decidir nada sobre a vida dele. Cada vez mais vai tirar a responsabilidade da pessoa. Sabe, está errado isso. Quando a gente for parar para ver, tem histórias de muitos reis na Bíblia que assumiram aos 16 anos. E aí? 16 anos. Sabe? Então, eu fui uma criança, hoje eu posso ser um adolescente espiritual, amém. Eu vou orar através das ferramentas que o Senhor me deixou, que é através da oração em línguas. Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, minha mente fica infrutífera. Então eu não estou orando através da minha alma, estou orando através do meu espírito. E daí eu vou desenvolvendo, eu vou crescendo. O importante é não parar nessa caminhada. Até a gente chegar na estatura do varão perfeito, do varão interior. Porque exterior todo mundo vai ser diferente um do outro. Amém? Então daí você pode falar, mas Rangel, então você me diz que muitas vezes o teu espírito, na palavra
coração, vai estar falando teu espírito, mas a Bíblia não diz coração do homem enganoso? E aí? O que você me diz? Vamos abrir então em Jeremias, capítulo 17. Aqui, na verdade, Deus falando muita coisa, sabe, para Israel. Eu queria ler do 1 ao 17, mas vai ser muito extenso. Mas tem que ler, vamos ler então. Amém? O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Vai gravando essas palavras aí, irmãos. Os filhos dele se lembraram dos seus altares e dos seus postes de Azerá, ao lado das árvores verdejantes e sobre os montes altos. E sobre as montanhas do campo, as riquezas de vocês de todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, por toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que lhe tinha dado. Eu o farei escravo dos seus inimigos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aqui, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabe, vamos dar uma pausa aqui, por favor? Sabe? Então, tem esse texto aqui. Só que se a gente for parar para ver, não sei se vocês conseguiram entender. Deus, primeiro, ele começou nos primeiros versículos falando: porque vocês fizeram isso, eu vou fazer isso, vocês vão ser entregues aos seus inimigos, em terra estrangeira, papapá, começa a decretar, trazer o juízo sobre tudo que eles fizeram de errado, por causa da idolatria, por causa que abandonaram a Deus, incontáveis coisas que eles fizeram. Depois, e daí Deus até fala: você será como um arbusto, sabe, no deserto. Eu não entendo muito, dei uma pesquisadinha meio rápido, também não achei muita coisa, podia entender, mas arbusto geralmente tem raízes pequenas, superficiais, sabe. E daí depois Deus vem estar falando para o homem, aí Deus, depois de trazer esse juízo, o que Deus faz? Deus traz um padrão e ele fala: ó, mas se você fizer isso, vai acontecer isso, essas bênçãos acontecerão, e será o quê? Como uma árvore plantada junto ao ribeiro, onde as suas raízes procurarão a água e vai dar fruto o ano todo, sabe? Então, depois que Deus falar do homem ruim e as consequências, do homem bom e as consequências, aqui Deus vem estar falando agora do homem ruim novamente, e ele vem estar falando: o coração do homem ruim é enganoso. Não sei se deu para entender. Primeiro Deus vem estar falando do homem ruim, aí depois Deus, para não só falar do homem ruim, ele vem estar trazendo um padrão de como seria que acontecesse se fossem pessoas boas, e depois Deus vem estar falando que o coração do homem é enganoso, ou seja, daquele primeiro homem que ele estava falando. O coração do homem é enganoso, nessa questão. Amém? Não sei se deu para entender direito. Vamos até o 11 então. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Novamente Deus trazendo a diferença do coração, espírito e mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos... Tá, até o 10 só então. Sabe? Então aqui o coração do homem enganoso é do homem natural, do homem apenas humano, não do homem espiritual. A própria Bíblia acabou de deixar claro isso para nós. Por mais que o meio foi meio confuso, sabe? Então fala: o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso.
O coração do homem é enganoso se ele não for o quê? Filho de Deus, que testifica o espírito dele, que testifica o coração dele. Se ele não testificar, ele vai ser enganoso. Sabe, então, trazendo um exemplo que eu ia falar e eu pulei. 2 situações. Ontem, várias vezes o espírito falava, o meu espírito falava, controlezinho do portão, né? Eu sempre me meto aqui no bolso da calça, vou embora. Mas deixo meio assim, ele tava meio folgado aquela presilha. Tá morando já faz, sei lá, eu acho que 1 mês lá. E daí toda vez a mesma coisa. Não, você tem que guardar direitinho. Eu sempre ignorava, sabe? Aquela voz lá, você fala, não vai cair, não vou perder e tal. E chega ontem, o que aconteceu? Eu perdi o controlezinho de casa, do portão. Aí eu falei, mas caraca, bicho, por que eu fiz isso? Aí meu espírito falou, porque você não guardou quando eu falei pra você guardar dentro do baú da moto. Eu falei, é verdade. Sabe, então eu não poderia nem transferir a culpa para Deus, mas Deus, como se permitiu, eu só tinha esse controle, não sei o que, não, a culpa foi minha. E na hora meu espírito falou, porque você não guardou. Outra coisa, um pouco mais complicada, era aniversário da minha mãe, e daí na igreja lá, o pessoal tava fazendo, acabou o círculo de oração, né, as coisas das mulheres lá, e daí o pessoal tava fazendo uma festinha para ela, surpresa e tal, e eu tava atrasado, como sempre, na minha adolescência, antes de conhecer o Papai Fer, eu chegava atrasado. E daí eu saí, eu tinha uma bicicletinha, cara, eu devia ter uns 15 anos. Peguei minha bicicleta aqui, desci aqui essa avenida do Big Mass, cara, que descida boa. É uma descida tão boa que você não embala, você já chega lá depois do posto, que era o antigo posto Ali. E eu fui embora, pá, passei o Big Mass e vim embora, pá. E daí eu tive um direcionamento, vira à direita. Falei que vou virar à direita não, vou perder embalo. Eu fui reto. E na hora que eu fui reto, na próxima quadra, um carro virou, entrou no posto, pegou em mim, eu caí no chão. Me deu um negócio aqui, cara, que eu nem sei como é que apareceu e como é que sumiu. Mas deu, depois de um tempo sumiu. Aí eu caí no chão assim, na hora que eu já caí, eu já fui levantar bravo, né? Porque, pô, o cara não deu certo, né? Pô, vai virar sem dar certo. Ninguém é vidente, né? Apesar que o espírito já tinha avisado, né? E daí na hora que eu levantei assim, já tinha 2 homens do bombeiro assim, me ajudando a levantar, se eu tá bem? Eu falei, nossa, é rápido assim? Eu não sabia que era tão rápido assim não, cara. Sabe? E na hora que eu levantei assim, já fui xingar, já ia pra xingar o cara, no meu auge dos 15 anos de idade, franzino. Daí o espírito falou, você tava errado. Eu falei, eu sei, mas o cara também tava. Eu tô, mas ele também tá. Você tava errado. Sabe? Naquele momento, eu levantei, entortou o aro da bicicleta. Aí, em vez de ir pedalando, eu fui empurrando a bicicleta até lá na igreja. Cheguei lá todo sujo. Não sei se minha mãe lembra. Ela ficou toda apavorada. Meu filho, eu cheguei tudo sujo. Eu ainda parei na casa de um amigo meu do lado. Tentei me limpar um pouco lá, mas era uma calça branca, novinha que eu tinha ganhado, cara. Nossa, eu usei aquela calça lá, a primeira vez que eu tava usando. Daí rasgou ela tudo assim. Usei rasgada mesmo, parecia moda depois, né? E daí minha mãe chegou, meu filho, o que aconteceu, tal. Sabe, 2 coisas aconteceram porque eu não ouvi o meu espírito. Uma ontem, outra há 10 anos atrás. Sabe, eu acredito, eu tenho a convicção que eu não sou o mesmo espiritualmente de 10 anos atrás. Mas também não significa que de vez em quando eu vou vacilar, que eu vou deixar de ouvir a voz. Alguém já passou por uma experiência que teve aquela vozinha falando não faça e você fez e deu caca? Sempre dá caca, não dá? Sabe, cara, então das vezes se a gente parar pra ouvi-la, vai dar bom. Sabe, tem muita gente que atribui a Einstein aquela frase, insanidade é você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Sabe? Então, se toda vez eu estou fazendo essa coisa, está dando errado, vamos mudar o processo. Vamos começar a ouvir a vozinha. Porque, sabe o que acontece? Infelizmente, como nós aprendemos, fomos doutrinados desde pequeno, que todas as coisas de Deus têm que ser espetacular, e não é. Sabe, eu ouvi o meu espírito, isso é sobrenatural, sim, mas não é espetacular. Não precisa vir um anjo entregar o bilhete e falar, vira à direita. Não precisa. Muitas coisas na nossa vida poderiam ser evitadas se nós ouvíssemos o nosso espírito através do Espírito de Deus, testificando o nosso espírito. Amém? Está dando para entender? Agora, para não falar só experiência ruim, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Dá uma glória a Deus aí.
Tá frio nessa igreja presbiteriana. Amém. Amém. E daí, ano passado, eu fui buscar, a irmã Rose está ali na salinha ali, fui buscar o filho dela para a célula dos adolescentes aqui, ali, eu acho que ela vai lembrar, e faltava 15 minutos. Faltava 15 minutos, já era para estar aqui. E eu tinha que buscar ele lá no Tarumã, saí da minha casa, fui para lá. Só tinha ido lá uma vez, não conhecia quase nada do Tarumã. Fui, cara, normal. Como eu também era um pouco irresponsável, eu andava na cidade uns 80, 90, 100 por hora, né? E daí, em 5 minutos você atravessa a cidade numa velocidade dessa. De bis, você passa entre os carros e vai embora. Aí eu cheguei lá saí da minha casa 5 minutos, cheguei no bairro. Imagina. Cara, eu fiquei 10 minutos rodando o bairro para achar a casa. Eu não sabia onde que era. Teve uma hora que eu parei de andar rápido, comecei a andar tipo 20 por hora. Tipo meio Dudu. Não vou contar aquela lá. E daí, depois de eu cansado, né, eu falei, Deus, é 3 horas. Eu já tô ficando estressado. Eu não sei de onde que ele mora, eu não tô achando. Já faz 10 minutos que eu tô procurando. Me fala onde que é. Depois de 10 minutos procurando, eu lembrei que Deus poderia me falar. Talvez Deus soubesse. Cara, não deu. Sabe, vai aqui, fui. 1, 2. Tá, agora você vira aqui. 1, 2. Tá, agora você vai só mais uma. Aí cheguei, virei a esquininha assim e tinha um caminhão na frente. Falou, chegou. Falei, mas não tem nada. Ele falou, atrás do caminhão. Aí eu fui pro outro lado, aí era lá. Cara, tipo assim, pra mim isso foi espetacular, foi sobrenatural, foi tudo demais. Sabe, você pode estar pensando, aí a gente até falou, esse é o verdadeiro GPS, guiado pelo Espírito, né? Sabe? Só que daí, muitas pessoas podem ficar meio céticas. Não, mas você conhece a cidade, você mora em Tangará há muito tempo e tal. Então vamos ter uma experiência da mesma, dessa vez com a Júlia, em Cuiabá. Não conheço nada em Cuiabá, não gosto de dirigir em cidade grande, porque eu não tenho paciência para trânsito ainda, não gosto. Senhor há de nos tratar. Sabe? E daí nós saímos, fomos pro evento que tinha que ir, depois à noite nós fomos pro shopping, comer alguma coisinha. E daí eu não lembrava a questão do hotel, onde que era certinho. E a bateria do meu celular tinha acabado, e o GPS do celular da Júlia é bugado. É pra você vir pra cá, pro norte, ele tá te mandando pro sul, cara. Não entendo aquele GPS, como é que tava. Até GPS de mulher perdi. Ah, o pastor que tá falando. E daí, eu e a Júlia ficamos rodando. Falei, meu Deus, agora pronto, não conheço Cuiabá, nós temos que ir pro hotel dormir. Aí eu lembrei daquela experiência, falei, vamos tentar. Se deu certo uma vez, pode dar 2 vezes. Eu falei, Senhor, onde que é esse hotel? Não aguento, vai procurar. A gasolina que eu tenho é para voltar para amanhã, não posso ficar rodando. E daí, tá, vai aqui, pega esse semáforo, desce a avenidona lá de perto do shopping. Cara, não dava 3 km do shopping, não era muito longe. Mas eu consegui me perder, sem GPS, porque eu não conhecia. Não, na ida eu fui tranquilo, porque saí do hotel e já fui direto. E, resumindo, rodeamos bastante, não sei quanto tempo, não sei se a Júlia lembra. E daí eu falei pro Espírito Santo, ele falou, tá bom, vai aqui, vai ali, vai assado, vai pra cá. Aí, teve uma hora que parou as direções. Eu falei, Deus, e aí? Será que eu cheguei? E acabou. Eu falei, meu Deus. Aí eu estacionei o carro, eu falei, já que acabou o sinal, eu usei toda a franquia. Sabe? Os dados móveis. Aí eu desci, fui no espetinho assim, falei, onde fica o hotel tal? Aí eu falei, aqui na esquina, só vira a esquina, tá ali. Eu falei, sério? Ele falou, sério? O cara ficou até assustado, né? Eu falei, nunca vi uma pessoa ficar tão feliz com um hotel. Sabe? Eu falei, caraca, velho. Sabe, tipo assim, deu certo, me deixou no lugar, sabe? Das vezes a minha franquia acabou, mas eu tava lá, só virei a esquina e cheguei. Sabe? Então, tipo, essa de Cuiabá foi mais louca ainda. Sabe? Então, são experiências o que eu estou contando para quê? Mostrando que se a gente não ouvir, todo mundo já passou por isso, vai ter coisas ruins, mas se nós ouvirmos, nós podemos andar em lugares que nós ainda nunca andamos. Amém? Sabe, aquela visão de que Ezequiel 47 lá, que Ezequiel teve, que ele pegou, viu que
o Espírito pegou ele e levou pro rio e fez ele andar, e andou 500 côvados, não, andou 1000 côvados, que dava mais ou menos uns 500 metros, e daí as águas davam nos tornozelos, depois andou mais 1000, dava nos joelhos, depois mais 1000 nos lombos, até ele adentrar em águas profundas. Sabe, o que a gente dá para entender? Que o Espírito levou ele em águas profundas. Sabe, tem muita gente que gosta de falar que enquanto as águas estão no joelho, no tornozelo, você ainda consegue se direcionar para onde você quer, mas quando você está em águas profundas, o seu Espírito te leva, você não tem mais direção de nada. Sabe, por muitas vezes, nós brigamos contra a carne. Por quê? Porque nós não temos o domínio do Espírito. Eu não preciso mais parar de brigar com a carne para achar que eu vou parar de pecar, eu só preciso fortalecer meu Espírito. É mais fácil. É o jeito que Deus deixou. Ai, sabe, aquele pecado, a carne é fraca. Que bom que ele é fraco, se fosse forte você não vencia. Amém? Para a gente chegar no texto para finalizar. Então daí vamos abrir mesmo Jeremias, agora no capítulo 31, versículo 33. Só, Amém? Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Ou seja, aqui em Jeremias 17, Deus estava falando o que faria de ruim para eles, porque eles eram idólatras, eles entregariam ao povo inimigo, eles pisariam em terra que eles nunca viram antes. Aqui é o mesmo Deus, através de Jeremias, falando: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Depois de qual aqueles dias? Aqueles dias que eles passariam no exílio. Declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão por meu povo. Deus, sabe, quem lembra as primeiras leis que Deus tinha dado? Tinha sido escrito nas tábuas lá, né? 10 mandamentos. Agora, o que Deus está falando? Eu colocarei, escreverei no coração deles, ou seja, no espírito deles. A lei, eu sempre gosto de estar falando da lei moral, está no espírito do homem, sempre esteve. Porque tem um texto que fala que antes que não havia lei, o pecado não existisse, mas sempre existe a lei moral, sempre existiu. Sabe, não tinha lei escrita, mas todo mundo já nasceu sabendo hoje, daqui não é muito certo fazer. Amém? Então o que vem Deus aqui está falando? Então depois farei uma nova aliança, nós estamos sobre essa nova aliança, amém? Que Deus faz o que? Ele vai pôr escrito em nossos corações. Sabe, cara, eu sou fã do salmista Davi, porque ele falava: tua palavra escondi, guardada em meu coração. O cara estava além do tempo dele. Se você não sabe, Jeremias vem depois. Sabe, então Davi já falava: cara, por mais que eu não tenha o Espírito de Deus, assim, qual aquele povo vai ter depois de Jesus, sabe? Mas eu vou fazer, já vou me antecipar. Jesus disse assim que dos nascidos de mulher não existia ninguém maior do que João Batista, porque João Batista foi a única pessoa que já nasceu dentro do ventre cheio do Espírito de Deus. Não sei se vocês repararam isso na Bíblia, mas está escrito lá. Mas depois Jesus dá uma vírgula e fala: porém, depois dele todos aqueles serão maior do que João Batista. Ou seja, todos aqueles que aceitarem Jesus, receberam o Espírito Santo, poderão ser maior do que João Batista, serão maior que João Batista. Amém? Sabe, irmãos, então foi o ano todo assim, sabe, Deus falando: sai de onde que você está, sai dessa zona de conforto, vem para mais perto de mim, me busca, me conheça, sabe, o Espírito Santo acabou de me falar uma palavra de que ele fala, está na Bíblia, fala que busca em mim, sabe, e vocês vão me reconhecer quando me buscar de todo o vosso coração, com todo o teu espírito, com todo o seu ser, com todo o seu tudo. Com tudo. Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo oração apenas nível da carne. Muitas vezes a gente pode fazer uma oração nível da alma, até chora. Gostoso. Bonzinho. Deus fala lá também. Mas a melhor coisa que tem é a gente fazer uma oração no nível do Espírito. Sabe, é uma ligação direta
tipo se estivesse no Wi-Fi. Você está orando na carne, é GPRS, sabe? Aquele 2G. Aí você está orando na alma, mais ou menos os 3G. Mas quando você está orando no Espírito, é como se fosse um Wi-Fi, o sinal é mais rápido. É melhor. Amém? Então, já que Deus falou isso na antiga aliança, sobre a nova aliança, então vamos ler esse texto da nova aliança numa referência da nova aliança. Em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Estamos acabando já, tá? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles... Parece o mesmo texto, né? Mas ele está repetindo. Declara o Senhor: porei minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Vamos ler então um pouquinho mais para frente, Hebreus capítulo 10, versículo 16. Para você não achar que é só coincidência, esse texto está escrito. Essa é a lei que farei com eles, depois daquele... Aqui é mais resumido, tá? Essa é a lei que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. O mesmo texto em 3 lugares diferentes. Eu acho, sabe, o Fer gosta de falar que no evangelho cristiano não tem achismo, né? Não tem que achar, é aquilo que a Bíblia diz. Sabe, se está falando 3 vezes, cara, eu suspeito que é importante. Sabe, todas as vezes que Jesus fala, na verdade vos digo, eu gosto de ler com mais atenção, porque, na verdade, não que Jesus mentisse, mas, na verdade, cabeção, presta atenção, traduzindo para os dias atuais, atualizado, 2020 já, sabe? Então, tudo aquilo que a Bíblia vem estar trazendo, sabe, repetidamente, sabe, porque não é para ser repetitivo, não é para ser chato, não é para ser, é para ser didático, para a gente aprender. A pedagogia vem estar falando que a gente aprende muito bem através da repetição. Através da repetição. Que nós somos o quê? Um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Sabe? Então tudo isso daqui, sabe, na verdade tem muito mais coisas pra gente poder estar falando sobre isso daí. Só que a pergunta de hoje, né? Quem te guia? Apenas sua carne tem te guiado? Tua alma tem te guiado? Ou teu espírito tem o domínio sobre você? O teu espírito comanda você? Sabe, em 1 João ele fala que todo aquele que está em Cristo, ele fala que aqueles que são os filhos de Deus não peca, não vive pecando, melhor dizendo. Não, a versão não peca, ela não está muito correta, mas não vive pecando, porque o nosso espírito não tem como viver no pecado. Nosso espírito não. Por mais que muitas vezes nós pecamos, porque nós deixamos o governo do espírito e demos uma brechinha para o governo da carne, da nossa alma. Jesus nunca pecou, porque Jesus entendia essa questão que ele era espírito, o espírito não peca. Sabe, irmãos, então o dia que nós passamos a entendermos essa questão do espírito, que nós nascemos novamente no espírito, devemos crescer, sabe? Nós falaremos, melhor dizendo, com Deus, de uma forma que nós provaremos coisas que a gente nunca provou. Nunca provamos nada em relação àquilo que Ele quer falar para nós. Amém? De pé, parece que já está acabando mesmo.